Meus queridos irmãos, boa noite a todos, paz e graça. Bom é estarmos na casa do nosso Deus, adorando, atendendo a sua santa convocação. E nos alegramos por isso, irmãos. E vamos agora ler a palavra do nosso Deus mais uma vez. Eu convido os irmãos a abrirem o texto bíblico, capítulo 7 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos romanos. Hoje nós leremos do verso 7 ao verso número 25. Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 25. Acompanhem a leitura do texto bíblico, é a palavra do Senhor, é o alimento para a nossa alma. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar? Deus bendito, estamos diante de sua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, instrua o seu povo, que se cumpra em nossas vidas, ó Deus, os seus santos propósitos. Livre-nos dia a dia do pecado, na batalha que travamos, ó Deus. Suplicamos o seu favor, o seu socorro diário, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes, para entendermos aquilo que o Senhor preparou para o nosso coração, para a vida da sua igreja nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Você já parou para pensar sobre o modo como vive um verdadeiro crente? Pois é importante, até para nós sabermos se nós somos verdadeiros crentes. Será que um crente verdadeiro é alguém que continua fazendo as coisas que fazia anteriormente, antes de ser crente? Porque, afinal de contas, ele está salvo pela graça, e a garantia da sua salvação é o que Cristo fez, e não o que ele, o crente, faz hoje. Então, um verdadeiro crente
é aquele que tem certeza de sua salvação e não se preocupa mais com o pecado? Ele continua pecando? Ou será que um verdadeiro crente é aquele que entende que o pecado não deve ser cometido em hipótese alguma e que chegou a um nível tal espiritual que ele ganhou a vitória sobre o pecado, de modo que o pecado não mais o incomoda? Meus amados irmãos, esses dois extremos estão definitivamente errados. O verdadeiro crente não vive pecando sem se incomodar com isso, nem tampouco é aquele que adquiriu uma condição de superação do pecado, de modo que o pecado não é mais uma preocupação para ele. O verdadeiro crente é alguém que está em luta constante contra o pecado, em um embate cansativo que só terminará quando ele, o crente, der o último suspiro de vida. O apóstolo Paulo, irmãos, tratará disso na passagem que nós lemos hoje. Por isso o tema do sermão de hoje é um verdadeiro crente. Nós veremos o que um verdadeiro crente enfrenta, como é a sua vida no dia a dia, no enfrentamento que ele tem com o pecado. Mas isso nós veremos na segunda parte do texto que nós lemos aqui. Antes eu quero destacar algumas coisas que o apóstolo Paulo nos ensina aqui do verso 7 ao verso número 13. Seguindo o que disse anteriormente, o apóstolo Paulo afirma que a lei não é pecado, versículo 7. Mas por que é dito que ela mata? Porque ela nos mostra o que é o pecado. Paulo diz que não saberia o que era a cobiça se a lei não o tivesse alertado sobre a cobiça. Um crime é tipificado pela lei, aquilo que nós chamamos de princípio de legalidade e de tipicidade. Se não há lei, não há crime, pegando o exemplo de um ordenamento jurídico comum como o brasileiro. Paulo quer dizer que o pecado não existia antes da lei, pastor? Quer dizer que antes de Deus entregar as 2 tábuas da lei não havia pecado? Não, não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui ou defendendo. Ele diz que passou a conhecer o que é pecado pela lei do Senhor. O pecado sempre existiu depois da queda, assim como a lei do Senhor, antes mesmo de sua entrega formal nas 2 tábuas. O pecado sem a lei está morto. Paulo diz no verso 8. Como assim? Nós praticávamos o pecado sem problema algum. Eu e você convivíamos com ele sem nenhum problema. O pecado não representava muita coisa para nós antes da transformação que Jesus realizou em nossos corações. Na verdade, nós até poderíamos ter um certo remorso diante de algumas coisas que nós fazíamos no passado. Um pouco de tristeza, mas logo passava. Paulo diz que quando começou a ter conhecimento da lei e passou a saber o que era cobiça, isso o estimulava a cobiçar mais ainda. Ele acabava vendo que cobiçava ainda mais, despertando nele também toda sorte de concupiscência. E Paulo, então, por intermédio da lei, passa a ver a quantidade de pecados que ele cometia. Quando Paulo vivia sem o conhecimento da lei, isso era vida para ele. Ele achava que estava com Deus, ele achava que estava fazendo coisas que agradavam a Deus. Ele era como nós éramos no passado e como muitas pessoas o são nos dias de hoje. Elas vivem as suas vidas e acham que estão bem com Deus. Mas quando Paulo passou a conhecer o preceito, aí ele diz que a sua vida acabou. Ele morreu, porque ele estava fazendo algo, ou coisas, cujo salário era a morte. Versículo 9. Daí Paulo entendeu que o mandamento, a lei, que era para a vida, acabou colocando-o em uma situação de morte. Versículo 10. O pecado prevaleceu do mandamento e pelo mandamento, enganando e matando. Versículo 11.
Por causa disso a lei é má? De jeito nenhum, ela é santa, é justa, é boa, como nos diz o verso 12. O problema não é o mandamento, é o pecado que prevalece do e pelo mandamento, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos. A lei sempre foi boa por causa de quem a anunciou. E uma coisa boa como a lei não pode se tornar má pelo efeito que ela produz no pecador, Paulo diz no verso 13. O pecado é que se revelou por meio de uma coisa boa, é ele quem causa a morte, não a lei. O mandamento mostra o quanto o pecado é maligno. A lei mostra que o pecado é ante Deus e contrário à lei divina, que é boa. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar na segunda parte deste trecho que nós lemos, do capítulo 7. E eu quero que os irmãos notem algo importante aqui. Do verso número 7 ao verso número 13, observem. O texto está o tempo todo no passado. O tempo verbal predominante é o passado. Paulo está falando do verso 7 ao verso número 13 de como era a sua relação com o pecado e com a lei no passado. Agora, do verso 14 ao verso 25, o tempo verbal muda, ele vai para o presente. E por que é importante nós destacarmos isso, e não apenas isso? Porque alguns defendem que o que Paulo tratará a partir do verso número 14, ele está falando desse mesmo tempo, antes de sua conversão. Segundo aqueles que defendem essa interpretação, Paulo não poderia enfrentar essas coisas que ele diz enfrentar a partir do verso número 14, porque um crente não é assim, principalmente um crente no quilate do apóstolo Paulo. Um crente de verdade já deveria ter superado essas crises que Paulo menciona a partir do verso número 14. Então, julga-se que ele continua falando sobre aquela sua condição do passado. Contudo, o apóstolo Paulo sutilmente muda o emprego do tempo verbal e o coloca no presente. E Paulo está usando aqui o eu, mas para se referir a todos nós. O que Paulo descreve aqui a partir do verso número 14, meus amados irmãos, é o enfrentamento de todo verdadeiro crente, dele, dos romanos e de todos os crentes daquele período e de todos os outros. O crente verdadeiro vive uma batalha constante contra o pecado, e não é só uma questão de uso de tempo verbal que nós encontramos aqui para indicar esse enfrentamento. Todo o contexto da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma aponta para isso, para aquilo que Paulo diz ser uma condição dos crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, meus irmãos, aponta algumas coisas que um verdadeiro crente acaba vivenciando. E é sobre essas coisas que nós falaremos a partir de agora. Como vive um verdadeiro crente? Preste atenção, guarde aí no seu coração, anote aí na lateral da sua Bíblia ou no seu caderninho. Em primeiro lugar, conforme Paulo, nós aprendemos que para um verdadeiro crente, o pecado não o governa, mas não vai embora. O pecado não o governa, mas não vai embora. Nós podemos notar isso do verso 14 ao verso número 17. Paulo, meus irmãos, reconhece que a lei é espiritual, contudo ele, ou nós, ele é carnal, vendido à escravidão do pecado, verso número 14. O que significa isso, pastor? É que há uma distinção entre a lei e nós. A lei é espiritual, a lei é boa e perfeita, porque ela vem de Deus, mas nós estamos presos a um corpo que está vendido à condição carnal, um corpo que possui características de deterioração e incapacidade.
Isso faz com que nós não compreendamos muito bem o funcionamento dos nossos membros. Nós não podemos ser o que nós desejamos com facilidade. Nós somos uma contradição. Nós não fazemos como crentes o que queremos, mas o que detestamos. Versículo 15. Como assim, pastor? Como assim um crente vive essa crise interior? Quer dizer, então, que um crente é um hipócrita? Não é isso. A contradição se dá, de acordo com o ensino bíblico, entre o que eu sou por dentro e o que eu sou por fora. Eu não sou duas pessoas dentro de mim, porque eu nasci de novo como um crente, mas eu estou em um corpo de morte. Paulo diz que se ele faz o que não quer, ele está em conformidade com a lei por dentro. Essa lei é boa, versículo 16. Ou seja, Jesus transformou o seu interior. Ele não quer fazer algo por desagradar a Deus, mas ele acaba fazendo. Em uma situação assim, diz o apóstolo Paulo, quem faz isso não é o seu interior, mas o pecado que habita nele. Versículo 17. Daí você pode me questionar sobre um assunto. Vem cá, pastor. O senhor fala que sempre a causa de tudo é o coração. O senhor diz que os nossos grandes enfrentamentos têm como raiz o nosso interior. Peraí, o senhor sempre repete aqui que o coração de todo problema é o problema do coração. Sim, é isso mesmo, é o que a Bíblia nos ensina. No entanto, como disse o David Powlison, o nosso coração, o nosso interior é corporificado. O nosso coração, ele está em um corpo que se deteriora. O nosso coração está em um corpo decadente. Nós ainda, irmãos, temos a composição de Adão em nossa carne. E é por causa dessa composição que nós herdamos de Adão. O nosso corpo, ele então fará coisas contrárias à nossa mente. Você já fez coisas que, no momento que você fazia, a sua mente dizia mais ou menos assim para você: não faz, está errado, isso é desobediência, olha a palavra de Deus, e mesmo assim a gente faz. Por dentro, tem alguma coisa nos dizendo: não faz, não faz, não coloca a mão, não dá o próximo passo, não aperta, não pega, não aceita, não estende a mão, não olha, não coloca na boca, não chega perto. Mas a gente faz. Como crentes, nós sabemos que é errado, que ofende a Deus, mas por causa do pecado que habita em nós acabamos fazendo. Essa é a luta que um verdadeiro crente enfrenta, irmãos. Essa é a sua condição, essa é a minha condição. O pecado não nos governa, mas ele não vai embora. Eu e você nascemos de novo, mas ainda há um restinho de corrupção em nós. O nosso corpo é um corpo de morte. Eu e você vamos morrer. E a morte é o salário do pecado. Na minha e na sua carne ainda residem as consequências da queda. Você e eu somos carnais no sentido de termos um corpo carnal ainda com a composição de Adão. O pecado, ele não governa você. Você diz não para ele. Você enche a sua mente com a palavra de Deus. Você aguarda no seu coração. Você quer honrar a Deus. Você tem desejo por Deus. Você vem para cultuar a Deus no domingo. Você fala com Deus. Você não é governado pelo pecado. Mas mesmo assim o pecado não vai embora da sua vida. Ele insiste em ficar.
E o resultado disso, sabe qual é? É uma luta constante, diária, diuturna. Um crente verdadeiro tem dificuldades com o pecado, luta contra o pecado, sofre com as suas ferroadas. Você sabe que a sua satisfação deve estar em Cristo. Ele é a razão da sua alegria. Só que tem hora que o seu corpo treme por açúcar. Você se realiza. Você quer chegar em casa e se deleitar e se autogratificar com uma bela sobremesa diante da TV. Porque se você quer se empanturrar de sorvete, você acha que aquele momento é o momento mais glorioso, que você precisa esquecer os seus problemas, e então o seu corpo clama por isso. E você sente uma sensação boa, relaxante. Você sabe que não pode comer aquele tipo de alimento, mas a boca começa a salivar. Você sabe que tem de parar e ler a palavra de Deus, mas seus olhos viram a propaganda da série e eles ficam horas ali vidrados na TV ou no celular. Eu não estou dizendo, irmãos, que essas coisas são determinantes, de jeito nenhum. Eu não estou dizendo que tudo se resume a sensações e reações químico-físicas do nosso organismo. Só estou dizendo, seguindo a palavra de Deus, que existe uma luta entre o nosso interior e o nosso exterior. É uma luta. E essa luta só crente de verdade vivencia. Quem não vive essa luta tem de se perguntar se é crente de verdade. Se você não se preocupa com o pecado, ou se você acha que você já superou o pecado, certamente há algo de errado com você. Como vive um verdadeiro crente? Em primeiro lugar, conforme Paulo, quanto à vida de um verdadeiro crente, nós aprendemos que o pecado não o governa, mas não vai embora. Em segundo lugar, aprendemos que o pecado não o derrota, mas não dá trégua. Do verso 18 ao 23. O pecado não o derrota, mas não dá trégua. Paulo afirmava que sabia que na sua carne, na parte em que residia resquícios da natureza humana caída, não habitava bem nenhum, versículo 18. Na alma onde o Espírito Santo já tinha operado, ele queria fazer o bem, obedecer o Senhor, fazer a vontade dele, só que ele não conseguia isso de imediato, de prontidão, por causa da sua carne. Ele tinha de lutar para que o bem se estabelecesse, ele fazia mediante uma grande luta. E em função, irmãos, desse restolho de corrupção em sua carne, Paulo dizia que não conseguia fazer o bem que ele preferia, mas acabava fazendo o mal que ele não queria. Versículo 19. A capacidade do apóstolo Paulo não se harmonizava com seus desejos. É a luta entre o homem interior e o exterior. Os membros não são entregues com facilidade à obediência a Deus. Há algo na carne, em nossa composição herdada de Adão, que dificulta as coisas, irmãos. Deste modo, se Paulo acaba fazendo o que ele não quer, já não é o seu eu. Ou seja, a parte interior, que o Senhor fez nascer de novo, mas os seus membros, eles dificultavam as coisas. O pecado que habita nos crentes é que realiza isso, versículo 20. Como disse João Calvino, ao comentar esta passagem aos Romanos, nós temos algo interessante. Calvino diz: Paulo não está tratando aqui com uns poucos erros dos fiéis, senão que está descrevendo de forma geral todo o curso de suas vidas. Concluímos, pois, que suas melhores obras são sempre corrompidas por alguma marca de pecado, de forma que não alimentam nenhuma esperança de recompensa, exceto até onde Deus os perdoa. Paulo está tratando do pecado
residente nos crentes. Ele diz que ao querer fazer o bem, ele encontra a lei de que o mal reside nele. Dê uma olhada aí, é o verso 21. Por que Paulo utiliza o termo lei? Por que é que ele chama o pecado de lei? Paulo está usando uma metáfora aqui, irmãos. Ele precisa encontrar um termo para falar sobre o modo como o pecado ainda exerce uma grande força em nós. E o termo lei vem como uma ironia diante daquilo que o apóstolo Paulo vinha ensinando. Ele tem mencionado, os irmãos notaram, sobre a lei do Senhor. Uma lei que é santa, justa e boa. Agora ele fala de uma outra lei, a que habitava na sua carne. No entanto, Paulo usa o termo lei não como a lei do Senhor, não como aqueles preceitos que nos chamam a fazer o que agrada ao Senhor. Não. Essa lei, a lei do pecado, como explica o Chris Landgaard no seu livro O Mal que Habita em Mim, é como uma lei da natureza. Por exemplo, a gravidade obriga os objetos a seguirem determinada direção. A gravidade, ela nos molda a seus comandos. Nós precisamos de muita força e energia para nos movermos contra o que a gravidade nos obriga a fazer. Nesse sentido também a fome é uma lei, a sede é uma lei, a atração sexual é uma lei, o medo é uma lei. Essas coisas nos obrigam a seguir em determinada direção. Todas elas, de alguma maneira, nos movem para algum lugar. Paulo diz que quanto ao homem interior, tudo bem. Nós temos prazer na lei do Senhor. Jesus nos deu um novo coração, versículo 22. Nós queremos Deus, nós sabemos o que devemos fazer, nós temos ideia do que pode nos acontecer se nos afastarmos do Senhor. Contudo, irmãos, Paulo diz que nos seus membros, na sua carne, no seu corpo, ele encontra outra lei que guerreia contra a sua mente, que o faz prisioneiro dessa condição de sua carne e do seu corpo de morte. Versículo 23. O Chris Landgaard diz algo muito interessante, e eu quero citá-lo aqui. Ele diz: o mal que habita em nós funciona dessa maneira, atraindo, ameaçando e até mesmo maltratando, de modo que Paulo a chama de uma lei para que possamos ver que ela é poderosa, mesmo na vida dos crentes, e que está constantemente agindo para nos moldar de acordo com seu caráter pecaminoso. O crente verdadeiro, ele não vive em um mar de rosas. Ele foi transformado por Jesus e por isso ele tem uma luta constante contra o pecado. O pecado não o derrota, mas não dá trégua. O pecado não vai nos derrotar, meus irmãos, nós temos a vitória em Cristo, mas Ele não nos dará trégua até o último suspiro. Como é a vida de um verdadeiro crente? Será que ele não tem problemas com o pecado? Ele vive pecando e tudo bem? Não. Ele então já superou o pecado de modo que o pecado não é mais um incômodo para ele? Também não. O verdadeiro crente vive uma luta constante contra o pecado. Ao olharmos para esse texto da palavra do Senhor, irmãos, nós aprendemos que quanto à vida do crente, o pecado não o governa, mas não vai embora. Aprendemos também que o pecado não o derrota, mas não dá trégua. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos sobre a vida do verdadeiro crente, que o pecado não o desespera, mas não quer parar. Versos 24 e 25. Pastor, se é assim que um verdadeiro crente vive, em que consiste o novo nascimento então? Como é que nós não somos escravos do pecado, mas ainda vivemos assim? Por que é que o apóstolo Paulo diz que mesmo depois da transformação, o pecado habitava nele, na sua carne? Qual seria uma resposta para isso? Mais uma vez eu cito
o Landgaard, que nos ajuda a responder. Ele diz assim: a resposta é que ele, o Senhor Jesus, derrubou o seu domínio, o domínio do pecado. Enfraqueceu o seu poder e matou até as suas raízes, de maneira que não possa dar o fruto da morte eterna no crente. Entretanto, e isso é espantoso, mas verdadeiro, o pecado é pecado. Sua natureza e seu propósito permanecem inalterados. Sua força e seu sucesso ainda nos agarram pela garganta. Nós ainda, irmãos, precisamos segurar as mãos do pecado todos os dias que querem nos sufocar. É por isso que Paulo brada: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 24. Um verdadeiro crente, irmãos, brada isso todos os dias, e só um crente verdadeiro faz isso. Os crentes são as únicas pessoas que encontram a lei do pecado operando nelas. Quem não é crente não percebe isso. Os descrentes não têm como sentir isso. O pecado é como um rio furioso que leva os descrentes consigo. Eles não têm condições de medir a força da correnteza, porque eles se renderam a ela e por ela foram levados embora. Os crentes, pelo contrário, nadam contra a correnteza. O crente encara o pecado e procura seguir contra a sua fúria e a sua força. E quanto mais santo o crente se torna, mais ele grita alto, como o apóstolo Paulo. Contudo, irmãos, o pecado não tira a esperança do crente. O pecado não o desespera, mas não quer parar. O pecado não quer parar porque ele é pecado. O pecado é pecado sempre. Ele não tem piedade de ninguém. Ele exerce a sua força. E pela graça do Senhor nós lutamos contra ele todos os dias. Mas apesar dessa luta, irmãos, Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque dele mesmo, com a mente, ele é escravo da lei de Deus, apesar de ter a lei do pecado na sua carne. Versículo 24. Nós devemos agradecer a Deus, irmãos, por conseguirmos lutar contra o pecado, porque conhecemos o pecado, e porque Jesus transformou o nosso coração, de modo que nós não somos levados pelo caudaloso rio do pecado. Nós não seguimos mais o curso deste mundo, agora nós podemos nadar contra a correnteza. O pecado, apesar de sua força, não nos desespera. Nós não perdemos a esperança. Nós sabemos que esse corpo de morte, onde há uma lei do pecado que opera nele, um dia será completamente transformado. Daí nós não teremos mais nenhum tipo de resquício de fraqueza em nós. O pecado e a morte serão eliminados completamente. Apesar de nós enfrentarmos essa luta constantemente, o pecado não tira de nós a esperança. Mas ele também não quer parar por causa disso. Ele vai continuar. Ele vai continuar insistindo. A vida normal de um crente, irmãos, é assim, em constante luta. Todos os dias nós estamos folgando as garras do pecado em nossa garganta. Ele não para nunca. Você vai sentir a força do pecado. Você vai sentir a pressão do pecado. A sua lei operando em você nos seus melhores dias, nos seus melhores momentos. O pecado não descansa nem um pouco, mesmo quando você está na igreja, mesmo quando você está em oração, mesmo quando você está lendo a Bíblia, mesmo quando você está em um dia de lazer e comunhão com os irmãos da igreja, ele não para um segundo. É como a lei da gravidade, ela não deixa de funcionar à noite ou quando nós estamos viajando de avião.
Se alguma coisa falhar, a lei vencerá e matará todos aqueles que estão lutando contra ela, tentando ficar acima das nuvens. Ela não para de exercer sua força. Como é que nós vivemos? Como é que nós vivemos, irmãos? Não ligamos para o pecado por convivermos muito bem com ele? Ou porque já o superamos? Se estamos em alguma dessas duas condições, estamos fora daquilo que a Bíblia define como um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente está em luta constante contra o pecado. Lembre-se do ensino bíblico. Na vida de um verdadeiro crente, o pecado não o governa, mas não vai embora. Na vida de um verdadeiro crente, o pecado não o derrota, mas não dá trégua. Na vida de um verdadeiro crente, o pecado não o desespera, mas não quer parar. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, Ele nos transformou, Ele nos deu um novo coração, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos mostrou o que é o pecado e nos deu condições de lutar contra ele o tempo todo. E quanto mais nós obedecemos ao nosso novo Senhor, mais aguardamos a libertação completa deste corpo de morte. Que Deus continue nos auxiliando, irmãos, nesta vitalícia batalha. Somente o Senhor pode nos garantir a vitória, porque Ele já a conquistou por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, às vezes, Senhor, nós brincamos com o pecado, ou achamos, ó Deus, que ele já foi superado. Mas a sua palavra, ó Deus, nos lembra: desventurados homens e mulheres que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Ó Deus, nos ajude, Senhor, a lutarmos contra o pecado todos os dias. Não nos deixe, ó Deus, nos render a Ele, e não nos deixe pensar arrogantemente que já o derrotamos. Que todos os dias tenhamos, ó Deus, absoluta consciência de que devemos lutar contra Ele, porque Ele mostrará a sua força nos nossos melhores dias. Naqueles momentos em que nós vamos pensar que estamos muito bem com o Senhor. É como aquela velhinha de aniversário, Senhor, em que nós apagamos e achamos que tudo acabou e de repente ela acende de novo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude nessa luta. Conceda-nos energia, força, vigor, para lutarmos contra o pecado todos os dias. Mas que bom, Senhor, que bom que Ele não nos governa, que bom que Ele não nos derrota, que bom que Ele não nos desespera, por causa, ó Deus, da sua obra por meio de seu amado Filho Jesus. Que esperança maravilhosa para nós, apesar de estarmos cansados nessa luta, Senhor. Apesar de ficarmos com marcas no nosso corpo e no nosso coração por causa do pecado. Apesar do seu aguilhão, ó Deus, já nos maltratando. Apesar das consequências, apesar das marcas, apesar das dores. Que o Senhor nos ajude a seguirmos, ó Deus, porque Ele não vai parar até o dia que o Senhor nos der um novo corpo, em que os nossos membros vão obedecer completamente à sua vontade. Ajude-nos, ó Deus, nessa batalha, nessa luta. Ó Deus, é assim que pedimos, é o auxílio do Senhor, e que a sua palavra sempre nos oriente e nos alerte, que não nos esqueçamos. O tempo todo o pecado está com suas garras em nossa garganta, querendo nos sufocar. Não nos deixe, ó Deus, vacilar e brincar com isso. Ajude-nos, ó Pai,
fortaleça a sua igreja, anime o seu povo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.